até então, o que vira casa suficiente, né? Se de fato você colocar a localização adequada, ventilação, custo-benefício, temperaturas, direitos de controle, vantagem sobre controle de entrada e saída e o que vira proporcionalidades que aos olhos agradam. Empoderamento não necessariamente perto do que se pode invadir, não necessariamente, né? Então, questões tais enquanto que é uma casa custo-benefício, quando implica em espaço, o que é quintal de fora para dentro, de dentro para fora, como a necessidade emergencial de adestrar todos os lugares da rua e trabalho com uniformes e aonde acham poder estar desuniformizados, como igreja, o que vai sobrar? Teoria de a quem, né, descausa e efeito adverso sobre necessidades das quatro paredes que fazem, né, cruzar e descruzar necessariamente, né? O que vira eu apontar o que é uma casa sozinha, o que é uma cor de uma casa suficiente, um lugar menor, como eu coloco ali, que virou custo-benefício de banheiro, né, parede sem ficar com aquele quadradinho nojento, ter que limpar aquela merda, né? O que é um chuveiro, a gravidade do chuveiro, gravidade de panela de pressão, gravidade de ferro, gás, né? A quem justifica as imprudências tenebrosas, né? Facilitadores que, né, deixar ar-condicionado ligado até que horas, 300 mil panelas, 1 hora fazendo unha embaixo do chuveiro. Isso assim, a classe pobre, muitas vezes, né? Que isso quando tá foragido e tá corrida, quem justifica o quê, né? Quando a gente fala o que são entre indústrias, não indústrias, teste de quem, o que virou condições alternativas tais, quando num dado momento, né, sair com a mala feia, manter a mala feia, né? Otimizar, aproveitar custo-benefício e bancadas abertas, né? Ventilação, o que é cuidar, o que são coisas de verão a inverno, que viraram totalmente descabidas, imprudentes, racistas, livres, né? O que são os morenos totais, as imprudências de determinados materiais que tem que ser original, né? O que são os bichos, não bichos, toda a porcariada, né? Que ficou descabida e roubalheira total. Quando você olha um lugar igual aquele meu, uma balança, uma fitinha, né? O que é aquele que seria usar, ou dizer que ali teria um tanquinho, o que virou descabimento sobre coisas largadas e encontradas de toda forma e utilizada tenebrosamente, tudo jogado a estragar ao máximo, a encher de água, entupir de tudo quanto é maneira, largar entulhado, enfiam tudo às pressas em tudo quanto é lugar, não estão nem aí. O que são instalações, as situações todas tenebrosas que virou, que antes fosse só a cagação e a feira do cu total, né? Esgotamento tenebroso a quem justificar, né? Quem de cima vai de cima, né, do chão não passa, a quem justifique a profundidade invadida e lateralidades, entre que apontam como terraplanismo, entre, né, explodir, não explodir, em que momento se vira o ponto mais baixo, o ponto mais alto, profundidades, lateralidades, todas as questões, né? O que vira transferir de heranças conveniências sobre, né, fazer história, o que quando o momento é convidado a não fazer história, ter qual quadro na parede, o que fica camuflado e não necessariamente, marcas, submarcas, marcas de desmarcas, né? JC tudo já é ou não era, quem justifica, né? Deus, quando virou Deus, não diga Deus, papá, ou não se atinge em determinada impostação de silêncio, não vira permissão de contato, de atrito, todas essas coisas, né? Quando isso implica aglomerados tais, né? O que é um outro celular? Eu leio aqui, muito mais barato, ao custo-benefício do que foi comprado. O que é esses juros e as necessidades quando sozinho, e caso dessem valor acompanhado, impostados que fiquem sozinhos a comprar para que manter aonde, né? Entre ir e não necessariamente ir, o que vira acidente agudo e crônico sobre as condições em que momento a coisa acaba, é induzida a acabar, repetir para quê? O que vira trabalho, o que vira expectativa de vida, né? Permissão dinâmica, a quem justifica causa e efeito de corpo, de peso, despeso, instrumentalidade, causa e efeito de habitações entre industrializações, ou a quem fica-se dependente por cima, ganhou direito por cima, cair na cabeça de qual, todas as coisas que viram, né? Temperatura, espaço, vácuo, vazio, né? Questões tais enquanto, né? O que é otimizar? Em que momento você consegue? É o custo-benefício de tamanha variabilidade que convida acidente, doença, fracasso de dar tudo, largar tudo para trás. Esse vai mudar
Aí o que que eu ouvi da mulher? Quando algumas coisas irritam bastante, né? Quando um filho, 2 filhos no erro, eu tive 3 filhos sozinho, em tantos, né? Sempre com um monte no bucho da barriga, que às vezes já passa, ainda que tenha doença, você acorda cedo e começa a ver demais as coisas e acha que você tem a obrigação de fazer para aqueles que não fizeram as mesmas coisas, para a mulher lá na casa. Eu passando, indo embora com a Luciana, passando, naquela senhorinha do pé de goiaba podre do outro lado da rua, né? Que é um tal de achar que quando começa a ver que o dinheiro está sobrando, todo mundo chega e dá, e todo mundo, né? Que vira quem e a conveniência de qual dia você não fica mais interessante. Se você emagrecer, se você isso e aquilo, enfim, parou a mulher lá, foi levar uma cartela de ovos para ela. Entre outras várias vezes que ela fez esse tipo de comentário pela idade que ela tem e não está morta, mas né, traz muitas questões. Aí a mulher virou, ela falou assim, o que vira senso crítico, soberbo, a quem entenda leva para pornografia ou não, quem é o pobre brasileiro ou todos os lugares que eles querem o dinheiro para droga imediata e são capazes de inventar coisas tenebrosas, geralmente criança, doença, coisas, o tempo todo é muito tenebroso. Aí a mulher entregou para ela uma cartela de ovos, acho que foi até mais algumas coisas, ela levantou para mostrar aqui, ó, passou para mim, veio trazer a cartela de ovos, mas esqueceu o pinto, né? Quem trazia ovo, enfiou o ovo no cu, cadê a carne, ou mesmo é a pornografia mesmo que foi colocada da coisa. Então, quer dizer, não deixa de ser uma condição de soberba a quem entenda, ganharam mérito sobre algumas coisas que são tenebrosas e está sempre colocando, né? Nossa, nesse tempo você como faria isso? Dava igual o chuchu na serra e você vê, né? Que vira alguns encostadinhos em vários lugares, vão ganhando um terreninho, coitadinho, deixa lá o que eles são capazes de fazer. Estão colocando com os benefícios de algumas coisas, né? O que ganhou? Facilidade de roupa, destruição de corpo, avançou nas malhas, não viu, não contribuiu, não, imagina. Aí quando num dado momento, usar ferro, e usar ferro para quê? Quem de fato passa, quem de fato vê? Questões mini, entre aspas, pela prática, coisa fácil para cada um fazer. Juntar lixo, não acumular lixo, manter a coisa linda, limpa, não acumular roupa, espaço suficiente. O que virou o sexo, a pancadaria, a troca de que se quebre tudo, a quem justificar um automóvel ou a pé, correr risco ou contaminação entre ir e vir de coisas, que momento sobra para pôr no banco, quais instituições desconvidam, né? Entre teoria de saúde, doença, trabalho, o que vira roupagem de trabalho, sustentabilidade de trabalho e o quintal variado ou desquintal variado, né? A quem justifica naquele tempo, você vê que chuveiro já era problema, eletricista dentro de casa. Ou tinha uma carga tenebrosa no chuveiro, tinha o que são os pau velho, espaço numa casa, num dado momento, camas não se tinha tanto valor como eu imaginava, sofá, o que era esse sistema, e várias questões, né? O que era dentição, o que era toda a roupagem de atividade, traduzir isso, que momento a doença chega, o corpo de fato responde como causa e efeito de trabalho, as doenças, as questões estéticas e não necessariamente, o que vira matando o outro e se tornar quem o golpe da estética, todas as coisas que se faz muito caro, ou seja, mais ainda barato, mas cadê? E a idade chega, essa cara cachenta, isso aqui lá, você tá falando isso pra mim, você também, você tá fazendo aqui o quê? Mesmo chega. E o que virou minha casa, né? Minha casa, minha vida, minha imagem, os cumprimentos, o peso maior, o peso ideal, o que são as sustentabilidades, as expectativas que eu auto-milagrei, auto-espaciei, né? A quem justifique, né? Condições tais sobre esses critérios, quando colocando aqui, né? O colchão no chão, dormir meio para baixo, eu estava meio virado, num momento meio fundo, o que é uma cama, o que é vir comprar uma cama quando num dado momento, né? Tudo é cobrado caro, se você tem que sair de repente, tem que dar cama para quem? Aqui não tem ninguém que compra. Então o que eu vou pedir? Tinha separado, né? Pedi o tênis, eu vou pedir 4 fronhas de malha para trocar, se forem boas eu vou pedir mais 4, porque eu ainda uso os mesmos travesseiros que jogado numa cama, eu não como na cama, mas não faz diferença, e o colchão também já deveria ser outro. Aonde ir com colchão? De solteiro, de casal, limpar lá aquela malinha, aqueles 2 negócios lá, cabe coisa ali que infinito, continua com 2 panos de dormir que eu ainda tolero, vira para um lado, vira para o outro, e a ideia é 4 fronhas vermelhas, 4 fronhas meio cinzazinhas, que outra meio begezinha lá, que outras lá não estão esgotadas, nem outra deixar a vermelha que combina com quase tudo, né? Com as 2 roupas de cama, essas que estão aqui, né? O que é jogar aquelas fronhazinhas lá fora, que eu não tô aguentando ver. O que é um liquidificador novo, que aquele não é o meu e ele é meio quebrado, mas tá bom. O que é largar sem grade um ventilador,
Para não pendurar calcinha, compra mais calcinha, mas que horas aquilo ali você bate, aquilo ali te machuca, cai em você, diz que a borracha do frigobar ainda tá bom, e não costuma não ter nada quase dentro, é comprar panela, né? Até então seria só isso, ter o plano B de ter guardado para um celular, para um liquidificador, né? O que são aquelas panelas que eu nem uso mais, não tem faca em específico, o que é juntar com a galera para comer de graça, que é que eles vêm para dar valor no meu trabalho, devolver o que foi roubado, se nem linhagem sagrada tem aceitação, ou ao custo-benefício da mudança, aonde surgiu a liberdade de nem de 4 terem a ousadia de jogar para saber como montar e qual a putaria achar, que quer saber se é homossexual, aonde eles entenderam o que é heterossexual e homossexual. A gente tem que começar ou já finalizar por aí. O câmbio e as gravidades que me impulsionou, inclusive dizer o que foi abrir mão, continuo sendo branco, posso considerar que eu sou preto, fui a todos os estágios do bronzeamento artificial, temperatura não muda a cor, ou são outros critérios que não são para essas questões aqui. Braço era fininho, cintura, tudo no lugar, muito perfeito. Por que num dado momento tentar compensar o volume maior que te impostaram da cintura para cima, ainda que não incomode, ou camufle com o cabelo, afine a cintura, compense a bunda, o resto era mais ou menos isso, compense a bunda, tua barriga aqui estufada, mas dá para emagrecer e descobrir na bunda devagar. Emagrecer tanto a ponto tal, graças a Deus tá friozinho. Bote um cabelo, né? Tire o cabelo e descubra o povo. O que são rugas de fato? O que é o clareamento dentário, as conveniências, né? Ou não clareamento, e o que fica ridículo muitas vezes entre toda a parafernália tenebrosa de fachada e o que é de fato que se sustenta sobre ir e vir no tempo, a quem justificar a transcendência, o melhor cabelo, o melhor olho, a melhor pele, o melhor tudo, que é só a parte boa, além de montar em cima quando não estão montados em cima. Então, em que dado momento, trocar todas as coisas que eu preciso, que é um espaço que está limpinho, entre aspas, que eu vou fazer logo, como não é meu aquele liquidificador, que são coisas fáceis para o mercado, 2 toalhas que mexer com tinta, isso, aquilo, borra, deixa uma nova lá, pode pegar no supermercado, aquelas outras panelas que eu tô nem usando, um prato suficiente, qual é o kit, o custo tal, que é conveniente um montar no outro, até antes do dia fugir, roubar tudo, ou destituir, que implica num estupro, ou na jogada total para contar para o outro e vender, caso fosse, no mínimo, responsáveis por uma relação íntegra entre 2 pessoas, o que é uma troca, a possibilidade de comparar, são estupradores, ladrões. Tenebrosa a coisa, tenebrosa. O que virou flexibilizar, mudarem de relação, tentar um outro relacionamento, que não é para ser levado em questão. De fato, aonde mais tem que errar? O que virou casamento, que já era casamento ou já era trepação de swing total, inventou se camuflar em casamento. Então nós temos questões, eu olhando aqui, eu falei, eu vou comprar logo um tênis básico, depois tem que comprar outro. Umas coisas básicas que eu olhei, uns pecinhos, um trapinho que eu tinha separado, que eu falei, se é mais de corzinho, isso, aquilo, eu preciso de comprar as 2 calças jeans GG, que tem GG Dinamite, com uma blusinha outra que tem lá, que é um efeito mais coloca, fica mais efeito jeans, entre 2 tênis mais básicos. Ainda vou pegar, preciso pegar esse Mizuno, outro Mizuno, pelo menos esse ano ainda, desses 2 que eu tinha tirado aí, ver se até o final do ano eu consigo pegar essas 2 blusas, essas 2 calças e as 2 blusinhas que são uma com vida branquinha. Num dado momento, acho que tem 2 opções, depois você vê que dá pra ser uma por uma ou fazer mais opções, não sei. Tira de lado que é o conjuntinho, a barriga tira não tá boa, o que é o macacão tal, não sei o que. Bota aquele efeito que pode ir na rua. Depois um casaquinho, alguma coisa que eu vou comprar, né, tá 49 e pouco, nessa época disse que cai no preço. Não sei se volto, pego, coloquei, falei que ia pedir, depois ranquei aquilo ali, acho que casaco, blusa de frio, não sei, vou correr o risco de comprar assim, eu vou comprar as fronts, né, pra ir pedir logo 4 fronts, se for boa, depois eu peço mais, peço o liquidificador na outra, qualquer coisa assim, que ela tá funcionando normal, ventilador é um trem feio, tira aquilo ali, eu não tiro, tá mais ou menos amarradinho, né, eu quero aquele trem sem aquele amarradinho, fica aquele efeito feio ali naquele espaço, a borracha diz que ainda tá boa, pingou, que quer ficar jogado, mudar, quebrar tudo, tenebrosidade. Espelho enquanto tá dentro de casa, aquela merda tá bom, mas o que é a variedade? E acharam assim, variedade acrobática a justificar vantagem. Esse merece o chifre porque não vai na rua, esse merece o chifre porque é feio, ser apontado de todas as maneiras, inclusive quando tá muito bom, eles não conseguem mais do que roubar. Então, estados emergenciais, o que é juntar com alguém, quando você vive bem e é tudo muito caro, precisa custear. O que virou?
temperatura, anticatabolismo, condições reais, que você tem uma transparência e um valor de fidelidade absoluto para compartilhar, que é levado ao sarcasmo absoluto. Então, até que estava aqui colocando, né, olhando a questão, né, das coisas. Sou eu que tenho que avaliar, constituindo, preciso de comprar um outro celular para gravar isso, colocar isso, mas isso está aqui no meu celular e não quero que seja perdido caso a minha imagem em coisas e abertas, que eu falei, eu queria um celular para botar uma coisa assim pro outro, filmar alguma coisa ali dentro da academia, o que quer filmar mais, mesmo que eu fique melhor, dando aula, não estou recebendo para isso, não vou comprar outro celular, eu vou avaliar as coisas que mesmo me magoam, vou falar, o que é alguém printar para mim, não posso confiar em ninguém, e o que é trabalho e relações multi-instrumentais de capitalistas aos máximos das caras como comunistas também, do que não confiar em ninguém e estimular isso o tempo todo. Qual é o nível do que tem que entrar no fundo do cu deles e que já não entrou? E até onde isso implica a explosão de fato. Quando num dado parcial, a explosão é algo sensacional e convidativo. A quem justifica atalhos e dimensões ou todas as condições de que no chão não passa. Então, né, condecorando aqui, que de fato eu vou comprar tal panela, o que é jogar ali num dado dia, chuva de um jeito, bota, né, bota coxinha de galinha, bota banana da terra, bota provavelmente uns brócolis, uns negócios, sei lá, tudo que puder botar e comer sozinha dentro de casa. Né, o que virou aquele tempo que você enchia o rabo dos outros, o que é a gravidade de qual filho vem primeiro, você dá tudo pro outro, ai tadinho, ele usou, e aí se você não dá, mata mais ainda, entre todas as histórias do mundo, que são estimulados e que quase sempre, muitas vezes, ainda é muito além do que a gente imagina, né? Teoria, mas botou na barriga, criou, então que fizeram também nem Deus e todas essas questões. Estão colocando aqui, né? Aparentemente limpinho e tal, que se ele comprar mais uns paninhos daquele em algum lugar, não é o conforto no calor, mas já tá surradinho e tá bom, o que seria comprar uma outra coisa, um outro pano, jogar meio no chão, né? Não uso aqueles lençol que arranca para lá e para cá. Se fosse uma cama, que eu odeio lençol quando uma casa é funcionante, muita coisa tem que se lavar, né? A mulher tem que ficar com a casa e o homem na rua e o trabalho. E tem muitas incongruências para todos os dois e se torna tudo muito grave. E dizer que não virou necessidade da política saudável, facilitativo, o que um homem quer tanto saber fazer e destituir o outro que não faz, ou a mulher, sobre o tal de tenha 300 mil fardos de filho, faça todas as estude de novo junto, seja sempre neném e não fique velho nunca, fique pau dentro sempre, mas e também não seja isso e aquilo, pague tudo, o que virou, né? O fundo do lucro total entre as relações de ser a dona de casa, ou nossa, ao longo do tempo não teve isso, o que você está fazendo aqui? Aonde mesmo? O que são instituições que cobram isso, né? Até que ponto a instituição só é instituição e quando mostra um cumulativismo, né? Porque se não tiver acumulativismo, que em teoria constante de aqui em coitadinhos, né? Sem terrinhas totais, aqui em igrejinhas totais, né? Caso fosse uma paredinha, caso fosse uma casinha, você dá a casinha, mas tem que dar a casinha, a plantação da droguinha, que não tem fim de como decifrar o fluxo total, e papapá, o que virou saturação de todas as instituições, ou já que também saturaram, e já que eles também não estão nem aí, se pudesse mais roubar, então vamos fazer mais isso. Continuar usando tudo como a desgraça e virou o palco fit total, né? Então, colocando todas essas pautas aqui que eu olhei, achei uma barata lá suficiente, que é parecido com o que ela tem. Se antes alguma coisa 300, seria pedir a panela e tentar ela enviar, não ir na rua, que horas joga um peixe fecha tudo, né? O que dia que você compra aquela marmita que quer o arroz, feijão, papapá, só aquilo. O resto que seria optar por não ter o arroz, mas o arroz, comer arroz integral, eu tô vendo também isso. Então, diferença quando faz uma coisa ou outra, jogo lá, pago um prato, não sei o que, mesmo usa, bota batata doce, bota batata inglesa, bota batata frita, cabe até o que é o negócio que convida um pão de queijo, que nem é pão de queijo, ou um dia você quer ir no supermercado comer um pão de queijo, nem sempre, né? O que é tirar o fogão, aí teria também o micro-ondas, o que é um cappuccino, né? Se no trabalho tem, qual outro trabalho não teria? Quando num dado momento você fala, atende o que a panela atende, o que você quer na panela, não. O que não atende é necessário o fogão, que é necessário o fogão, um forno, ou assim se fez, e quando isso implica, né, no trabalho, muita instrumentalidade, armazenou, virou quintal, vira uma desgraça, o que vira toda parasitologia, cuidado, a quem justifique, entre bicho, quando de quatro, subsistenciar, todas as coisas e você falar, esses se tornam incompatíveis. Imagine se ainda tivesse contato com isso, ou se tornou incompatível porque tem contato com isso, com a criação, tipo, temos situações tenebrosas, estuprou o bicho, antes de estuprar o bicho do que estuprar filho do outro, tem puta na rua, dizem todos, né? Questões tais pra gente colocar tudo em pauta.
E repontuando aqui, ó, eu vou pedir a panela e o tênis. No outro eu peço também um liquidificador. Tira aquela tela daquele negócio lá. Eu teria colocado o resto do cadastro preto para ficar menos... Joguei fora pedaço. Colocando aqui a pauta das coisas.